Que a paz seja com todos os irmãos em Cristo Jesus. Quero, nesse dia de domingo, deixar uma palavra para o povo de Deus, para os cidadãos de bem do nosso país e do mundo. Uma palavra onde Deus nos revelou, dizendo que a igreja ainda é o termômetro do mundo. A igreja é o termômetro das nações, povos e línguas. Por isso eu quero compartilhar convosco um texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem tenha medo. Quero orar com você, feche os seus olhos. Pai querido e amado Deus, queremos nos consagrar em Tuas mãos, principalmente agora nesses momentos de grande calamidade pública, calamidade mundial. Que o Senhor possa usar a igreja, usar nossas vidas para ser o termômetro desse mundo no caos. Senhor, eu te peço que o Senhor continue dando força para nós, para os teus filhos. Meu Deus, se não chegou ainda o período do arrebatamento, que o Senhor nos dê livramento, salvação, força, coragem para passarmos por essa tribulação. Eu te peço, Senhor, aos que estão desesperados, com medo, aonde o medo já tomou conta do seu ser, que a tua paz, o teu Shalom Adonai esteja repousando. Aos que perderam seus entes queridos, que nós devemos nos sensibilizar com essas pessoas no Brasil e no mundo, sejam agora recobrados na força do seu poder. Nos ajuda, Pai. Que essa palavra, que essas próximas semanas, cada reflexão, cada mensagem possa, no Brasil e no mundo, cada pastor, cada obreiro possa ser uma ponte para o Evangelho no alcance dos perdidos, não para a destruição dos incautos na fé, no desespero, na desestimulação. Pelo contrário, que nós tenhamos uma palavra de paz, temperança e esperança em Cristo Jesus. Deus abençoe a igreja, o Brasil e o mundo. Amém. Amados, Jesus, já no início da igreja, nesse texto em que acabamos de ler, sempre veio encorajando os seus, a respeito de dias que sobreviriam sobre a terra.
E eu tenho o hábito sempre em dizer, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Evangelho quando eu me converti foi justamente a sinceridade de Jesus em nos alertar que nós teríamos dias bons, mas também que dias de calamidade, dia de caos sobreviveriam sobre a terra. Isso como igreja. Ao contrário desse evangelho falsificado, em que muitos prometem mar de rosas, prometem uma vida estável a ponto de estarmos excluídos de qualquer problema, isso não existe à luz da Bíblia. Jesus no mesmo livro, no mesmo evangelho, no capítulo 16, 33, ele diz para os seus, justamente corroborando essa ideia e fortalecendo, preparando o ânimo deles. Ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então Jesus nunca nos enganou. E a igreja estava sendo preparada para ser o termômetro do mundo, o sal da terra, a luz do mundo, para ter uma palavra de ânimo, de coragem, de verdade. Muitos têm medo de falar a verdade, com medo de muitas vezes perder ovelhas, perder pessoas, ensinando um falso evangelho, mas Jesus foi diferente. Jesus sempre foi realista. Ele nunca em momento algum pensou em nos deixar que nós fôssemos pegos de surpresa. Eu já pregava essa mensagem que o mundo está vivendo, e acredito que muitos pastores também, há mais de 15 anos atrás, que esses dias sobreviriam. E quero vos dizer, dias mais difíceis virão, se não for o período de partirmos e de irmos embora. Mas qual é o nosso posicionamento? A igreja é o termômetro do mundo. Nós precisamos ter uma palavra de paz, precisamos ter coragem, equilíbrio, ponderação, amor, sermos uma ponte para os perdidos e afastados do Evangelho, que estão longe da graça de Deus. Tudo isso que está acontecendo é com a permissão do Senhor. Deus está no controle de tudo. A Bíblia nos diz que Deus, ele governa sobre todo o globo terrestre. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Por isso nós servimos a um Deus que tudo pode. Mas se tudo isso tem acontecido, amada igreja, amados ouvintes e irmãos, pessoas que estão nos assistindo por essa plataforma, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em todos os momentos da nossa vida. Por isso que a igreja não pode perder o foco, precisamos ser o termômetro do mundo. Se eu não tiver paz, se eu não tiver verdade no meu coração, a verdade do Evangelho, para acalmar as pessoas,
para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, de advertência, às vezes até de repreensão para aqueles que estão distantes da graça de Deus, com brandura e amor. Como é que as pessoas vão olhar para a igreja se a própria igreja não tem sido uma ponte para que os perdidos alcancem o Evangelho? Mais uma pedra de tropeço, muito uma pedra de tropeço. Como? Tendo palavras de derrota, de morte, palavras de maldição, né? É diferente, irmãos, a gente falar a verdade do Evangelho do que proferir palavras de maldição. Se assentar na roda dos escarnecedores e compactuar com tudo isso que está acontecendo de uma maneira negativa. Pelo contrário, nós devemos nos posicionar diferentes. Precisamos entender que mesmo em meio ao caos, devemos ter paz, devemos ter segurança, equilíbrio e abrir a nossa boca somente para a glória de Deus. Eu quero compartilhar mais um texto, dentre tantos outros que esse manual de vida nos fornece, uma palavra que o apóstolo Paulo aos Efésios, justamente sobre essa questão de, nesse momento, eu e você sermos uma ponte aos afastados, aos oprimidos, aos abatidos, aos que estão, de certa forma, enlutados por causa das percas que tiveram, muitos irmãos que se foram. Paulo, nesse momento, ele escreve aos Efésios capítulo 4, no versículo 29, não saia de vossa boca, isso para nós, para a igreja, não é uma palavra para quem está lá fora, para quem precisa da luz, quem ainda está nas trevas, perdido, sem direção, mas é para nós. Efésios 4, 29, não saia de vossa boca qualquer palavra torpe, e sim a que for boa para edificação, construção, segundo a necessidade, a fim de transmitir graça aos que ouvem. Então as pessoas precisam ouvir de nós coisas que vão construir, ainda que seja verdade. Olha, Jesus está voltando. Estamos próximos do arrebatamento. Talvez seja agora, amanhã, depois. Talvez seja hoje, daqui a 5 minutos, nós não sabemos. E se não for o período escatologicamente falando, né? O Senhor vai nos dar livramento, mas dando sempre uma palavra que for boa para construir. Volto a dizer, igreja, eu e você, nós somos o termômetro do mundo. Por isso você não pode perder a sua paz, a sua temperança, mantenha o equilíbrio. Por mais que as coisas estejam difíceis, eu nunca vi em momento algum, me perdoem a sinceridade, as minhas ovelhas sabem disso, e eu não sei nem como elas me amam, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu nunca vi nesses últimos dias cristãos, irmãos, pessoas
gastarem tanto tempo promovendo desesperança, tragédias, falta de alegria, de apoio, suporte com essas notícias. Se nós investíssemos tanto tempo nas redes sociais, né? Confesso que foi uma luta para me convencer a fazer isso aqui, porque eu não gosto. Mas a minha esposa e alguns irmãos acharam por bem. E eu espero que seja um instrumento para te ajudar, você que está aí do outro lado. Mas se nós investíssemos mais tempo lendo a Bíblia, orando, se consagrando e se preparando para ir embora, porque não é aqui o nosso lugar. Nós estamos aqui de partida. Nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Pedro, em suas epístolas, ele diz que nós somos peregrinos. De fato, nós somos forasteiros. Não temos morada própria. Então, igreja, um apelo que eu faço: seja ponte, seja o termômetro. Tenha paz no seu coração, equilíbrio, não se assente à roda dos escarnecedores para compactuar de notícias de morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela se utiliza, viverá. Eu e você queremos ter vida ou ter morte? Ou ajudar a promover a morte? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, amada igreja, quero deixar um aspecto nessa breve reflexão. Já estamos aí há 15 minutos ou mais para nós nesse primeiro dia. Colossenses, nesse primeiro aspecto, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. E aí no versículo 2, ele fala algo que eu quero focar nisso para nós, nesse primeiro aspecto. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Paulo e o Espírito Santo que moveu Paulo e Deus não estão sendo incoerentes de achar que você deve viver descompromissado com as leis, com o trabalho, com o estudo, não. Mas que você tenha consciência que você está aqui de passagem. E eu nunca vi na história da igreja, para quem estuda a história da igreja, boa parte da igreja, não é só no Brasil, no mundo, apegada às coisas dessa terra. Meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha igreja, minha instituição, tudo isso vai acabar um dia. Como disse Jesus ali em Mateus 24, 1, não restará pedra sobre pedra. Eu nunca vi tantos irmãos domésticos na fé entrelaçados com as coisas e embaraçado com as coisas desse mundo, abandonando o ministério, abandonando o compromisso com Deus, a santificação, o temor a Deus, o compromisso com a expansão do reino.
Então eu tenho visto que Deus tem permitido essa calamidade mundial em primeiro aspecto para despertar a igreja, o termômetro do mundo que somos nós. Quero te dizer hoje, irmãos, pastores, obreiros, fiéis, pessoas que estão inseridas no corpo ou dentro de nossas comunidades. Nós estamos aqui de passagem, se preparem, porque breve, a Bíblia é bem clara sobre isso, não podemos servir a dois senhores. Então viva uma vida modesta e sossegada, simples, mas com o coração no céu, pensando nas coisas do céu. Segundo aspecto, existem muitos desigrejados, existem muitos afastados, religiosos. Os religiosos são pessoas que precisam ser enxergadas pela igreja como povos não alcançados. Então Deus está permitindo tudo isso nesse segundo aspecto para que esses desigrejados, para que a população mundial, os religiosos, pessoas que acham que são poderosos, os grandes e pequenos se voltarem para Deus. A ganância, Paulo escrevendo a Timóteo, movido pelo Espírito, diz que a raiz de toda espécie de mal é o amor ao dinheiro. Não é pecado você trabalhar e conquistar as suas coisas. Quer prosperar? Vai estudar e trabalhar, acordar cedo. Não é fazer barganha com Deus, nem comércio da palavra, vendendo copo de água, indulgências e outras babaquices que se inventaram por aí. Muitos estão longe de Deus por causa da ganância. É disputa de poder, é disputa de autoridade, é disputa por territórios, por países, nações, povos. Os governos estão oprimindo a população humilde. Então tudo isso é para despertar o Brasil e o mundo. Você que acha que pode pisar nas pessoas, nos pequenos, nas viúvas e nos órfãos, pode ter certeza que o juízo e a justiça de Deus não tarda. Romanos 2,6: todos receberão de Deus conforme aquilo que fez. Gálatas 6,7: não erreis, de Deus não se zomba. Tem muitas pessoas zombando de Deus. E ele conclui dizendo: tudo que o homem semear, certamente se fará. Então, para os que se acham grandes, para as autoridades, para os que estão em eminência, eu tenho uma palavra para você. Para os desigrejados, para os afastados, eu tenho uma palavra para você. Diante dessa calamidade, entrega a tua vida para Jesus. Salmo 37,5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nosso mestre uma vez disse uma coisa interessante. Ele disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu ter
reconhecimento, likes, visualizações, ser reconhecido no mundo todo e perder a minha alma. Não adianta nada. Você que está afastado, volta para Jesus. Talvez aqui na terra seja um pouco difícil, complicado em algumas vezes você andar na verdade, mas vai valer a pena. Um dia após na eternidade nós vamos perceber, vai nos passar um filme, um flash, e nós vamos perceber que vai valer a pena. Por isso eu faço um apelo para vocês, autoridades, os afastados, desigrejados, voltem para Jesus. Você que põe a sua esperança na riqueza, abandone isso. Volte para Jesus. Eu poderia estar aqui falando de dinheiro para você, compre um copinho de água, uma caneta ungida, para você assinar. Não, mas eu estou falando para você de salvação, de juízo de Deus, e que eu quero ser o seu termômetro e uma ponte para você chegar aos céus. Eu quero ser um facilitador para te ajudar. Por isso nós estamos ao seu dispor. Quem me conhece sabe disso. Estou ao seu dispor para te servir. Eu vou encerrar dizendo: igreja, acorda. E para os que acham que são alguma coisa, os afastados, os zombadores, ainda dá tempo. Não deixe para você fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Deus abençoe sua vida, sua família. Que possamos continuar orando até que Deus prove ao contrário, se não for o período do arrebatamento. Nós devemos alcançar a sua misericórdia, sua graça, e se sensibilizar e se enlutar com aqueles que perderam seus entes. Deus abençoe a igreja. Paz seja com todos. Quero que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Nosso tempo já se esgotou. Não quero ser muito demorado. Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu oro. Se não chegou o momento da partida, que o Senhor possa nos dar força para sermos uma ponte, um termômetro desse mundo, não uma pedra de tropeço, não um escarnecedor, um descompromissado. Eu te peço, Deus, nos ajuda a passar. Já passamos por tantas, a igreja passou por tantas tribulações ao longo desses anos. Nos ajuda a passar por essas se não chegou o momento da nossa partida. Ajuda os cidadãos de bem. Ajuda essa senhora que não tem filhos e é idosa e mora em casa, sozinha. Ajuda esse senhor. Ajuda o nosso Brasil, as pessoas humildes, desfavorecidas, porque além dessa pandemia, agora também tem a pandemia econômica, Senhor. Nos ajuda, Pai.
Eu peço isso a tua oração, esperança, alegria, dando motivação, força, saúde para superar esse momento. Eu e com a sua e como a autoridade que me deste. Eu quero repreender agora, Senhor, todo mal, toda epidemia, toda fobia, toda síndrome do pânico, da solidão, da tristeza, da agonia no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, e profetizar, Senhor, segundo a tua palavra, palavras de vida e paz. E que o Senhor nos dê sabedoria, logicamente, para acatarmos as restrições. Ninguém proibiu da gente pregar o Evangelho, graças a Deus, por enquanto. Mas que cada cidadão brasileiro e no mundo acate as orientações de higienização e de contenção de aglomeração de pessoas. Deus abençoe o Brasil, a nação brasileira, nossos governantes, nosso presidente e o mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém.